Eu ouvi uma frase e em cima dessa frase saiu essa mensagem. E a frase foi essa aqui, ó. Meu pai conhece Jesus. Ele já leu a Bíblia toda. Ele só não conhece o Jesus da igreja evangélica. Na hora eu confesso que eu não entendi. E aí eu perguntei, como assim Jesus da igreja evangélica? É o mesmo Jesus? E a resposta que eu tive foi essa. Não, na igreja evangélica é mostrado de uma forma diferente. Quando eu acho que eu já escutei de tudo, vem mais essa. E confesso que me deixou bem surpresa essa resposta. A minha vontade na hora era começar a falar, a tentar explicar ou tentar entender o porquê desse pensamento. Mas o Espírito Santo gritou dentro de mim, calada. Não adianta falar. Não é o momento dela ouvir. Não é a hora e há tempo de falar e tempo de se calar. Lembra? Então eu parei. Coloquei o meu fone e obedeci. Porque eu não posso enfiar Jesus como xarope goela abaixo de ninguém. Apesar dele ser o melhor remédio que existe, mas até o melhor remédio, quando rejeitado e não tomado, não causa efeito algum, não é? E era isso que iria acontecer. Mas, vamos lá. Ler a Bíblia toda, saber dela e do que está escrito, não é sinônimo de intimidade. Te coloca como um teólogo, um especialista no assunto, mas não lhe traz temor e muito menos, e o principal, amor por Jesus. A Bíblia, quando aberta e lida como um livro comum, será recebida como um livro comum. Mas a Bíblia aberta como um livro espiritual será recebida como um livro sobrenatural. Não tem como se tornar um ser espiritual vivendo de uma forma natural. Não acontece nada. Jesus não é um ator ou um personagem onde numa denominação é uma pessoa e em outra denominação é outra pessoa. Ele é o mesmo. Ele é Deus. Quem recebe Jesus de uma forma diferente ou o enxerga de uma forma diferente está com a denominação dentro do coração. Enxerga Jesus como um personagem bíblico, não como Deus. Está olhando para a religiosidade e não para Jesus. Quem olha para Jesus vê ele, seja dentro de uma igreja ou dentro do quarto no secreto, seja no carro, seja no ônibus, seja numa praia, seja numa serra, onde for. Jesus sempre será Jesus. A cegueira espiritual causa esse afastamento. Infelizmente, isso acontece diariamente. Pessoas aceitam Deus, mas ignoram Jesus. Mas como isso é possível, se eles são um só? O Abba essa semana está falando muito disso. E o Espírito Santo quer trazer essa cura. Quer tirar as escamas dos olhos, remover a cegueira. Mas é necessário querer enxergar. É necessário querer a cura. Quando Jesus foi curar aquele homem que estava cego, na passagem de Marcos, ele perguntou, o que queres que eu te faça? E respondeu o cego a ele, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse assim, vai, a tua fé te salvou. Uau! Entendem? O cego estava cego, mas ele acreditava em Jesus, ele acreditava que poderia trazer a visão dele de volta. E ele recebeu a cura pela fé que ele tinha nele. Quem acreditar em Jesus vai conseguir enxergá-lo e vai conhecê-lo genuinamente e receber a sua cura. Não é sobre estar numa roda ou numa conversa e haver uma disputa sobre quem sabe mais da Bíblia, sobre ego, sobre altivez, sobre conhecimento bíblico ou qualquer outra coisa. Mas sobre estar numa roda e saber mais sobre Jesus. Sobre sentar à mesa com quem vai transbordar esse amor, compartilhar esse amor. Isso não está ligado a versículos ou a capítulos bíblicos, mas sobre a certeza que Ele é a resposta. Ele é real. Que o sangue dele é a prova do maior amor que poderíamos ter e receber. Algumas pessoas com falta de conhecimento se enganam muito com essa frase que não está na Bíblia. Deus te aceita como você é. Deus não nos aceita como nós somos. Se fosse assim, não precisaria Jesus ter derramado o sangue dele e sido enviado por Deus para nos salvar da escravidão do inferno. Deus nos aceita do jeito que nós estamos,
não do jeito que nós somos. Ele nos aceita do jeito que estamos e nos leva para um lugar novo, um lugar de intimidade, para que nesse lugar sermos de fato aquilo que Ele nos criou para ser. Jesus quer que estejamos com Ele e nos chama da forma que estamos. Permita-se ser quem Deus te chamou para ser e tenha certeza que não vai se arrepender. Muita gente, inclusive eu, já usei a expressão: se não for no amor, vai na dor. Obedecer é melhor que sacrificar. Mas eu falei com o Espírito Santo e perguntei: por quê? Muitas pessoas já estiveram na dor, já sacrificaram e mesmo assim continuam longe de Jesus. Por que eu fui na dor e sacrifiquei e não estou distante de Jesus? Eu perguntei para Deus isso. Eu não sou melhor do que ninguém, queria entender. E o Espírito Santo respondeu. Algo bem simples, mas muito poderoso. Porque você escolheu e escolhe Ele todos os dias. Até quando não está aguentando mais, você pede um fôlego de vida para não perder a presença. Você alimenta a presença e por alimentar, ela permanece. Você não deixa de crer. E a sua atitude de fé move os céus e assim a sua chama não se apaga. Você entendeu que não é sobre você e escolheu ser testemunha do amor de Deus. Depois dessa revelação eu entendi que palavras são só palavras se não houver a atitude de buscar. Se não busca, não acha. Se não existe a rega, não existe o plantio. Se não existe o plantio, não existe a colheita. Se não existe a colheita, não existe o alimento. Se não se alimenta, existe o vazio. E onde existe o vazio, existe a morte. A morte espiritual acontece. E vivemos cegos e perdidos para as coisas desse mundo. Somos seres humanos e seres espirituais. A reflexão que o Espírito Santo de Deus nos deixa hoje é: qual Jesus que vamos querer conhecer? O Jesus que é o caminho, a verdade e a vida? Ou o Jesus que os homens acreditam que ele seja? Apenas um personagem bíblico. Não somos robôs. Por isso a decisão é nossa. Não esqueça. Não perca tempo. Decisões definem destinos. Amém?